Ontem o Luciano Huck, colocou no ar um vídeo falando sobre ser ou não isentão. Ele tenta vender que ser isentão é entender ambos os lados. Será? De verdade, eu não tenho nenhum problema com pessoas de esquerda. Sério mesmo, eu não tenho essa bronca. Tem muita gente que tem bronca mesmo, mas não tenho não. Tá aí, por exemplo, o Michael Schellenberger, né, que tá aí para não deixar ninguém com dúvida que uma pessoa pode ser importante para a história de um país sendo de esquerda. O que importa, gente, é sempre o caráter. O cara que tem caráter vai evitar mentir. O cara que tem caráter vai respeitar os direitos alheios. O cara que tem caráter vai entender que tem formas distintas de se pensar. Caráter não tem nada a ver com esquerda e direita e muito, mas muito menos a ver com ser ou não ser isentão, tá? Vamos passar pelo vídeo do Luciano Huck, então. 3, 2, 1. SBB Flash. Ambidestro. Tem gente que escreve com as duas mãos ou chuta com os dois pés. Tipo o Messi, o melhor jogador do mundo. Acho que isso deve ser uma certa vantagem para ele, não? E começou mal. Repara uma coisa, se por um lado pode ser uma vantagem um bom jogador de futebol usar as duas pernas, por outro lado não é garantia de qualidade. E nós estamos falando de qualidade, tá? Um bom jogador, ele sabe pensar a jogada antecipada. Eu sou mestre em futebol, tá? Certamente ele é melhor que eu, mas ele pensaria, se ele quisesse, essa característica importante, antecipar a situação. Aliás, qualquer posição que ele tenha, que ele jogue. Ele tem que ter, eventualmente, um bom condicionamento físico. Ele pode ter um chute poderoso numa perna só, sem ser ambidestro. Ele tem que ter espírito de equipe, né? Então tem um pau de qualidades que pode fazer com que um jogador seja bom, mas que não define ser bom. O Huck, que é malandro, ele fala assim: isso é uma certa vantagem, entendeu? Ele não fala de todas as características de um bom jogador, mas só daquela que interessa ele no argumento. É a comparação porca de ser ambidestro. Então fica parecendo, tá? Que é importante para ser um bom jogador ser ambidestro, quando na verdade não é. Ter uma certa vantagem não faz de ninguém um bom jogador. Então, desculpa, Luciano, mas seu argumento inicial, tentando, sem querer, se comparar com o Messi, reparou, né? Então, além de demonstrar arrogância, é uma porcaria. Mas eu não tô aqui pra falar de futebol, não, mas sim de política. Na internet, costumam chamar quem não se encaixa em nenhum dos dois lados de isentão. Outras pessoas chamam de liberal. Olha a carinha de inteligente que ele faz aqui. Só que tem uma coisa, o que ele falou não é verdade, tá? Tem zero correlação entre ser isentão e liberal, para poder sugerir que as coisas sejam confundidas pelas pessoas. Não tem nenhuma correlação. Eu não vou explicar aqui porque ele vai explicar, tá? Quer dizer, ele vai tentar explicar. Esse é o objetivo, inclusive, do vídeo dele. O nome não importa muito. O que importa para mim... Desculpa esse corte rápido aqui, mas isso aqui é fundamental, tá? Repara a tática dele. Primeiro, ele se comparou com o Messi. Segundo, ele usou uma fala para fugir da pecha de isentão, se dizendo liberal. E agora ele fala que nada disso é importante. Olha que coisa, né? Então ele acaba dizendo, pode ser que eu seja isentão, porque isso não é importante. Ele não está tirando totalmente da reta, tá? Ele, sem querer, que ele se entrega um pouco. Nada para ver aqui, sabe? Aquela coisa meio do mágico que esconde uma mão e mostra a outra. É mais ou menos isso que ele tá fazendo aí quando a gente lê a coisa. Ele vai daqui para frente tentar mostrar como não ter lados é importante. E eu confesso que eu achei engraçado a forma com que ele tenta fazer isso. Vamos ver. O que importa para mim é pensar que quando a gente se fecha numa caixinha de direita ou de esquerda, a gente se fecha também para muita ideia boa. Tá, legal, é isso aí. Ser uma pessoa com mente aberta, cabeça aberta, é muito importante mesmo. Mas sabe da melhor? O cara pode ter uma cabeça aberta sendo de direita e sendo de esquerda.
para ter uma cabeça aberta não é condição de ser de centro ou isentão, tá? Que é o que ele está tentando dizer, que ele não é e que ele é. Eu vou usar de novo o caso do Michael Schellenberg, que eu citei, não vou ficar dando exemplo toda hora, que começa a vida dele com um cara, aspas, progressista, ambientalista, que chegou até a conseguir grana do governo Obama para as ações dele, mas hoje está sendo crítico de um ferrenho está sendo crítico de um governo de esquerda, tá? O governo brasileiro, o governo Lula. Portanto, está aberto ter pensamento crítico. E vamos ver, então, se o Luciano Huck tem, né? Que vem de um lado ou do outro. Claro, não tem problema se identificar com um dos dois lados. Eu quero usar uma palavra aqui que infelizmente funciona melhor no inglês do que no português, tá? Sem querer ser frescoso aqui. Condescendent, tá? Aqui no português, ser condescendente é até uma coisa legal, ser flexível, tá? Mas no inglês, o condescending significa uma visão meio de cima para baixo, tá? Eles usam também patronizing, que é meio paternalista, uma visão de superioridade. Sabe como é que é? Aqui nesse trecho que ele está fazendo assim, claro, plebeuzinhos, vocês podem continuar usando as expressões de você, direita e esquerda. Bobinhos, né? Eu não tô bravo com você, eu te deixa, tá? Mas eu estou acima disso. Então vocês continuam aí brigando, mas eu tô me propondo e me mostrando aqui acima de vocês um pouco, permitindo que vocês continuem usando o jeitinho que vocês falam, tá? Super condescending. O que eu tô querendo mostrar é que na política, assim como no futebol, dá pra chutar com os dois pés. Eu sou muito ruim de jogar futebol, mas eu sou ambidestro na vida, porque eu tô aberto a substituir a minha ideia pra sua, se a sua for melhor. Por exemplo. Legal, isso é uma característica importante, mas será que ele vai usar argumentos que mostram isso? Ele fala, por exemplo, né? Taraná, por exemplo. Então quer dizer que ele vai exemplificar no vídeo dele daqui pra frente. Vamos ver se ele vai mesmo. Eu acredito que é possível lutar pela igualdade entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que eu acredito no poder do empreendedorismo. Que diabo tem a ver uma coisa com a outra? É mais ou menos como dizer assim, olha, eu acho que jacaré não tem pescoço, ao mesmo tempo que eu gosto de sequilho. É mais ou menos isso que ele fez, tá? Esse paralelismo aqui. Claro que aqui ele está fazendo uma falsa correlação. É tão ruim que não é nem uma falsa correlação, usando exemplos meio cabeça de bagre enviesados. Quer ver? Ele coloca o empreendedorismo na caixinha da direita. É isso que ele vai fazer. O joguinho dele vai fazer daqui para frente. Olha, eu como tenho a cabeça de direita e a cabeça de esquerda funcionando em paralelo, tá? Então o que ele faz? Ele pega o empreendedorismo e joga na caixinha da direita. E ele joga a igualdade entre homens e mulheres na caixinha da esquerda. E ele fala, viu? Eu posso ser os dois. Então, só que tem uma coisa. Alô, Luciano? A tal da direita também acredita na igualdade de direito entre homens e mulheres, porque o tal cara de direita, que deve ser um bicho muito estranho para você, né? Para o Luciano Huck, o cara de direita deve ser uma coisa totalmente desconhecida, talvez até pelo meio em que ele viva. O cara de direita, Luciano, ele respeita os indivíduos acima dos princípios, vamos chamar assim, coletivistas, mas também porque isso está na nossa Constituição. Ao contrário de certos apresentadores de TV que andam bem quietinhos, estão tentando se descolar dessa crise institucional fazendo videozinho, lei e ordem são muito importantes para a direita. Será que elas são importantes para você também? O seu vídeo não fala em nenhum momento disso, tá? Já estou dando um spoiler. Mas alguma coisa me diz que, por exemplo, você deve ser a favor do veto do Lula à saidinha, né? O Congresso votou a favor do fim da saidinha dos presos. Será que você também é? E aqui uma suposição, eu acredito que não, tá? Mas é uma suposição com base. Porque eu procurei pela internet e não achei nenhuma posição sua, apesar de você ser super vocal, rede social e tudo quanto é lugar. Veja, é fácil se você quiser você falar que você é a favor de direitos iguais entre homens e mulheres. É fácil falar que você é a favor do empreendedorismo. Pô, teminha café com leite, né, Luciano Huck? Não me engana, vai. Será que dá para mandar um teminha mais polêmico nesse vídeo? Até agora, você faz. Tá falando basicamente assim, eu gosto de chocolate, eu gosto de macarrão. Tá, aqui tá tudo muito fácil. Então você fica fazendo umas comparações simples, dizendo que você vê aspas, os dois lados da coisa. Até agora você não mostrou dois lados nenhum.
Que é possível acreditar que todo mundo tem o direito de amar quem quiser, independente de gênero. Ao mesmo tempo, que dá para acreditar também no mercado aberto, na privatização e na eficiência de estatais. De novo, lá vai ele fazendo essas falsas correlações. Luciano, deixa eu te falar mais uma vez. A direita acredita no indivíduo como mestre da sua vida. Eu tô nem aí porque as pessoas fazem das vidas delas, desde que elas não tentem impor suas opções na vida dos outros. É super simples. E tem uma coisa, tem muito LGB de direita, tá? De direita, viu? Aliás, o movimento lá nos Estados Unidos está cindindo, está dividindo. LGB estão querendo separar do TQ outras letrinhas, tá uma bagunça. Outra coisa, pesquisa aí, Luciano, na internet. Movimento Walk Away. Minorias pulando fora do Partido Democrata e da esquerda em geral aos chumaços. Por quê? Porque a esquerda, porque caras como você são o quê? Condescending. O que eles fazem? Patronizing. Lembra disso? Então, o barato é que você sendo de direita, você não precisa acreditar que A ou B tem certos direitos, porque todos os indivíduos têm os tais dos direitos inalienáveis. Luciano, não precisa o Estado te dar direito, não precisa o Luciano te dar direito, não precisa a esquerda te tratar como pet, porque os seus direitos são seus, são inalienáveis. Por outro lado, ele diz que acredita em eficiência, longe do Estado, privatizações, mercado aberto. Bom, não foi o que pareceu na época das últimas eleições, viu? Em relação a você, não foi mesmo, nem você, nem da sua patroa. É possível acreditar que a gente precisa buscar fontes renováveis, energias limpas, ao mesmo tempo que dá para defender a liberdade de expressão. De novo, mais uma mistura de esquerda-direita muito louca na cabeça dele. Luciano, os sindicalistas americanos estão correndo para Trump. Sabe por quê? Porque a venda compulsiva dessas políticas energéticas, aspas verdes que você fala aí do Net Zero, por exemplo, que nem esse loginho verde bonitinho que você botou atrás no seu vídeo, não tem nada a ver com o benefício das classes trabalhadoras que a esquerda finge se importar. E pera, se você está dando essa disfarçada de que ser ambidestro pode ser acreditar em ideias de esquerda e de direita, esse seu trechinho é um pouco preocupante, porque a caixinha que você está colocando, o ambientalismo, é da esquerda, então você está sugerindo que a questão de liberdade de expressão é de direita? Que estranho esse trecho. Aliás, não tem ditadura amiga, seja ela de esquerda ou de direita. É ditadura, eu sou contra. Interessante aqui, já que ele tem essa coisa de se achar um cara super politizado, vamos ver o que ele tem falado criticamente sobre Venezuela, Nicarágua e Cuba no X. Vamos dar uma olhadinha no passado dele. Caramba, cara, você é um cara tão contra ditaduras e tá desde 2009 no Twitter e nunca falou nada contra a ditadura cubana, nada sobre Chávez e Maduro, nada sobre Nicarágua, nunca chamou a China de ditadura, mas que aversão estranha você tem às ditaduras, hein? Que coisa impressionante. Agora, dá uma olhadinha nos comentários desse vídeo. Vai ter gente das duas caixinhas me criticando. Uns falando que eu sou comunista, outro que eu sou capitalista. Mas tá tudo bem, não me incomoda incomodar e apanhar dos dois lados. Nós, que não nos encaixamos em nenhuma dessas caixinhas, somos muitos. É engraçado que ele faz uma pirueta lógica muito tonta aqui. Ele fala: olha, eu falei um monte de bobagem e as pessoas vão criticar as bobagens que eu falei lá nos comentários. E isso prova que eu tô certo, entendeu? Ah, entendi. Como você já sabe que vai ser criticado pelo que você tá falando no seu videozinho, porque você falou um monte de bobagem, claro, então você tá certo, entendeu? Não é assim que funciona a vida, Luciano. Bom, e aí ele vem com um gancho final, porque a gente tem que analisar por que o Luciano Huck fez um vídeo tonto desse, além de espertamente tentar se afastar da esquerda, sem querer, vamos chamar assim, até porque também não pode se falar que é de direita, porque para ele dá um jeitinho, se você olha, dá um jeitinho de que para direita, para ele a direita passa a sarna, né? E nem de centro, né? O Luciano Huck, liberal clássico, não, nunca.
Outra coisa, ele se diz a favor do livre mercado. E para ele, ao mesmo tempo, ele mostra no vídeo que quando as pessoas querem ofendê-lo, elas chamam ele de capitalista. Não é estranho? Eu não estou sugerindo que ele seja comunista, não, de longe disso. Nossa, longe disso. Mas não deixa de ser engraçado ele sugerir que ser chamado de capitalista é uma ofensa também nesse vídeo. É uma coisa muito engraçada. Eu gosto do nosso estilo de jogo, até porque a gente aprendeu com craques que olhava para um lado e tocava a bola para o outro. O campo é enorme quando o jogador tem visão. E aí pronto, fechamento. Esse tem que ser a parte... quando você monta um texto, essa é a parte mais importante, porque ela tem que consolidar tudo que você falou e jogar. As argumentações já foram lá e agora você fecha tudo com um selo bonito de ouro, tá? E o que ele faz nesse final desse texto dele? Mais futebol. Por quê? Porque, pô, gente, brasileiro, futebol, é o que a plebe entende, né? Patronizing, condescending. Então, ele trouxe mais uma nova característica do futebol que ele descobriu ser muito importante. É olhar para um lado e tocar para o outro. Gente, que porcaria. Eu pergunto para você, você não está exatamente de saco cheio de político que olha para um lado e toca a bola para o outro? Não é exatamente o grande vício, o grande problema da política atual, porque as pessoas não se sentem representadas? Pois o Luciano Huck faz uma menção a essa forma de jogar, olhar para um lado e tocar a bola para o outro. O cara que entra com uma plataforma conservadora hoje na política e depois, quando eleito, ele sai e vai correndo para o centrão, é a coisa mais comum do mundo e está todo mundo pistola com esse tipo de coisa. Pois é, o Luciano Huck acha que, aspas, malandragem é uma coisa boa. Mas convenhamos, nisso ele tem razão. Esse vídeo em si como um todo é um drible vagabundo, é verdade. Mas tem quem tome no meio das canetas quando assiste, porque vai seguir essa sequência que ele fala. É uma sequência desonesta de argumentos e cai, tá? E cai porque o vídeo é bem feitinho, cai porque ele fala de ídolos e ele se encaixa entre os ídolos lá no meio. Primeiro ele se compara com Messi, depois se compara com Pelé bem no finzinho, discretamente, claro, sempre discretamente, ele é super modesto. O Luciano não desiste de ser a tal da terceira via. Terceira via que, por exemplo, criou bichos como a Simone Tebet, que por sinal ele gosta muito, né? E que a gente viu nos braços de quem ela foi parar. A terceira via que criou o Dória, que sumiu, né? Com uma direita que nunca se estruturou direito no país ainda, ter um projeto de se posicionar no meio ainda é complicado. É uma má notícia para você, viu, Luciano Huck? Por isso que a terceira via ainda não existe. Para haver uma terceira via, teria que ter duas consolidadas. É fantástico um dia, eu realmente quero, tá? Eu gostaria muito de um dia ter 3 grandes candidatos a presidente, por exemplo, para as pessoas poderem decidir entre as melhores opções. Seria show de bola, de verdade mesmo, gente. Mas vamos lá, um apresentador de TV que nem se lançou candidato ainda e já fica em cima do muro fazendo comparações aí, metáforas de quinta categoria, está se apresentando no jogo? Se é, meu caro, começou bem mal, tá? Mas começou, na verdade, não, recomeçou muito, mas muito mal, viu, meu caro Luciano Huck? Se você gostou desse vídeo e gosta de treler, como a gente gosta de fazer também, olhar texto, olhar notícias e procurar o que elas significam, experimenta isso aqui. Nós temos lá na nossa loja o e-book Aprenda a Treler Notícias. Lá a gente mostra o nosso método e onde a gente consegue as nossas fontes de informação ou como tirar, mesmo das piores fontes de informação do Brasil, as melhores informações para você tomar suas próprias decisões. Entra lá, tá? Aprenda a Treler Notícias na nossa loja, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. Saindo da Bolha.